E o Magro botou aqui, ele vem botando insistidas vezes, repetidas vezes, uma piada que o nosso ouvinte pede para que eu conte com a voz da professora Fumante, também com a voz do Joãozinho. E aí eu não sei, é longa essa piada aqui, eu não sei se eu vou conseguir... Da professora Fumante. Da professora Fumante. Não sei se eu vou conseguir gás com a voz do Joãozinho, porque por incrível que pareça, eu já nem faço mais tanto a voz do Joãozinho, porque a voz do Joãozinho, ela machuca muito a minha garganta. Tu tá meio Adele. É muito tempo, aí eu lembro, né, da minha vozinha, cara. Minha vozinha é Helena, que a minha vozinha com 98 anos, ela ouvia o Pretinho Básico, a minha vozinha. As minhas duas vozinhas com 99, 98 anos, elas ouviam o Pretinho Básico. E a minha vozinha Helena me dizia: meu filho, essa voz desse menininho que tu faz vai estragar tua garganta, cuidado. E ela tinha razão. De fato, a voz, ela é muito... Fazer isto aqui com a voz dá um problema nas cordas vocais tem que saber colocar, viu? Eu que criei a voz posso te explicar melhor. Puta que pariu! Ao vivo. Fetter, tuas duas avós... É só um jeitinho de botar a voz. As duas avós chegaram perto dos 100 anos? Passaram 100 anos? Passaram, as duas passaram dos 100 anos. Pô, então te legal, prepara. A minha avó, tem um longo caminho aí. A minha avó Alba Júlia morreu com 104 e a minha avó Helena morreu com 102. Olha só, a minha vozinha Leonida foi pra 99, pensa não que chegou tá no 100. só na metade. Se eu tiver só na metade, eu vou ser muito feliz se eu tiver só na metade. Imagina! Cara. Nossa senhora! Mas eu queria, antes de falar do Joãozinho, eu queria contar uma história que aconteceu com o Potter uma vez. O Potter envolvendo o Joãozinho. Mas também é legal que a Rodaica conte a história da voz do Joãozinho original, que eu roubei o Joãozinho da Rodaica. Não sei se tu já contou isso alguma vez na rádio. Já contou? Já, não contei. Eu nunca ouvi. O Potter, por exemplo, nunca ouviu. Então, se o Rafinha e o Porã e o Magro nunca ouviram, é bem provável. Eu não lembro. Não foi um roubo, foi uma homenagem à minha criação, né? Então conta pra nós aí. Porque quando eu engravidei do Theo e a gente soube que ele era um menino, eu passei a conversar com a minha barriga e eu respondia. E a voz do Theo na minha barriga era a voz do Joãozinho. Faz aí a voz. Então, quando o Alexandre chegava em casa... O Theo contava pra ele como é que tinha sido o dia. Eu tomei um banho maravilhoso com a minha mãe. Realmente estava muito gostoso. Eu e minha mãe combinamos que eu também tenho um programa de rádio. Vai ser o programa do Theo. Vou falar sobre o meu dia a dia. E aí eu ia contando pra ele. E aí ele ia pro banho e tal, e tudo tinha voz. E o Alexandre foi escutando aquela voz repetidamente. Quando o Theo nasceu... veio o personagem Joãozinho e veio a voz do Joãozinho, que aí, obviamente, ele deu outra personalidade pra voz, mas a ideia inicial foi essa. E é muito legal, assim, porque toda vez que eu escuto o Joãozinho no rádio, eu lembro do Theo na minha barriga, eu conversando com ele me respondendo. E, obviamente, que a voz dele depois foi ser completamente diferente dessa, como todas as crianças, mas é uma lembrança gostosa. A sociedade... A sociedade corrompeu o Joãozinho, Rodaica. O teu é Sim, a sociedade não. A sociedade não. A convivência do Joãozinho com os pretinhos. Não é a sociedade. Foi a nossa sociedade. Ele entrou muito jovem no programa, não era essa a expectativa. Hoje a voz do Theo, esses dias a gente tava na mesa almoçando, e aí o Theo tava falando, e daqui a pouco, cara, ele tava com a namorada dele não fala português, só fala inglês, e ele falando em inglês com a namorada dele, e eu perguntei pra ele, cara, que voz é essa que tu tá falando, que tu tá usando? Ele parecia o Silvestre Stallone falando assim, não sei o que, e eu falei, cara, eu não conheço essa tua voz, cara. Não, mas é que ele tá naquela fase de alternar a voz muito fina, desafinada, tá achando e daqui a pouco dá uma desafinada. Tá buscando o tom. Tá achando o tom, isso aí. Aí falando rápido e ainda junto em inglês, falando rápido e tentando fazer uma voz, né, mais de homem, que é de fato. Tá na frente da namorada, ele tem que fazer uma voz mais de homem. Mas eu tenho duas histórias muito legais sobre o Joãozinho pra contar. Uma delas envolve o Potter e a outra delas envolve o próprio Theo, né? Uma situação muito ruim que a gente passou com o Theo quando ele era ainda meio bebê, assim, já tinha o quê? Uns 4, 5 anos, e a gente tentava botar a cabecinha do tico dele pra fora e ela não vinha, porque a pelezinha ali do prepúcio, ela era muito apertada, muito apertada. Então a gente foi no pediatra, doutor Ariel, querido, e o doutor Ariel disse, bota uma pomadinha lá e tal, mas não bota muito, porque essa pomadinha ela pode assar a pontinha do tico e doer. E de fato aconteceu, em algum momento lá assou a pontinha do tico e ele não conseguia fazer xixi, porque o xixi ardia lá na pontinha do prepúcio, né? Quem não fez a cirurgia de
de fimose sabe o que dor é essa, né? E aí, enfim, ele não conseguia fazer xixi. E aí aquilo foi nos preocupando porque ele passou 1 dia sem fazer xixi. 2 dias sem fazer xixi. Aí no 3º dia, cara, tu imagina uma bexiga enchendo, tomando leite, tomando água, tomando suco, comendo, se alimentando, tocando a vida, sem fazer xixi. E aí um dia eu tive a ideia, cara, vamos fazer o seguinte, tá lá a Rodaica no banheiro com ele, sentado, ele no piniquinho dele, a Rodaica ali, né, tentando fazer ele fazer xixi, e ele nervoso, não fazia porque doía. Eu tive a ideia de ligar pro telefone da Rodaica como o Joãozinho, e como o Joãozinho falar com o Theo e convencer o Theo a fazer xixi. Né? Tipo uma outra criança ali dizendo, não, pode ir, cara, pode fazer o xixi que não vai dar nada, não vai doer, pode fazer o teu xixi, legal, bem tranquilo e tal. E aí ele fez o xixi, cara. Claro. Pô, e aí tu imagina, né, que emoção, sim, que é pra um pai e pra uma mãe num momento desse, que era um momento crítico, né? Pô, imagina a criança, claro, não fazer xixi, em algum momento ia dar problema isso, né? Mas enfim, foi um momento muito emocionante, quase tão emocionante quanto uma vez eu tô em casa, dormindo, na cama, com o Rodaica, toco o meu telefone e é o Potter. 2 e pouco da manhã, e o Potter, e aí, cara, tudo bem? E eu, tudo, cara, tô apavorado, tu me ligando 2 da manhã, o que houve? Ele, isso faz, sei lá, uns 16 anos, não, uns 15 anos, né? 35. 35, mais ou menos isso, uns 35. Tem que fazer as contas pra dar certinho. 1970, talvez. 72. Na época dessa camiseta aí que tu tá usando. Isso. CBD. Era CBD isso, ainda. CBD. E aí o Potter me liga, não, o negócio é o seguinte, eu tô com uma menina aqui e tal, e a gente tá aqui, né, no Rally Rola, no hotel e tal, e ela pediu pra eu fazer o Joãozinho. Mas é que eu não sou o Joãozinho é tu, né? E aí então ela disse que só vai rolar uma parada comigo e com ela e se tu imitar o Joãozinho pra ela. E aí ela vai se sentir feliz aí, e tal, e tudo vai rolar. E aí eu falei, não, claro, beleza. Passa o telefone pra ela aí que eu vou falar como Joãozinho. Aí o Potter, o Joãozinho vai falar contigo. Aí ela, alô? E o Joãozinho, e aí, vagabunda? Muito bom, cara. Tá louca, mandar essa bebeca, né, vagabunda? Que noite agradável deve ter sido, Potter. Não, deu tudo errado depois, eu não entendi por quê. Pois é. Realizei um fetiche. Completamente. Realizei um fetiche. Que loucura.